Olá, estamos de volta aqui para mais um conteúdo e hoje nós vamos falar sobre esforço. Muito esforço, mas pouco resultado. Muitas vezes você está com esse problema aí dentro do seu dia a dia aí. Você que é empresário, você que é gestor, você que está buscando um cargo melhor, precisa entender que nem sempre esforço, trabalhar muito vai te trazer bons resultados. É importante você entender o que é que você precisa fazer para você ter mais resultados. É isso que eu quero te mostrar aqui, é isso que eu quero te colocar aqui, porque muitas vezes não adianta nada você ficar trabalhando horas e horas e horas sem olhar para aquilo que você está realizando. Você muitas vezes trabalha muito, mas o seu esforço não quer dizer que você vai ter resultados ou que você está tendo resultados. Não adianta nada se ocupar se você não está atingindo os seus objetivos. E aí o problema não é a falta de trabalho, o problema é a falta de direção, é a falta de prioridade, é a falta de gestão que você precisa colocar no seu dia a dia. Você, sim, empresário, você não olha para esses pontos. Você muitas vezes fica trabalhando, cobrando, e aí os resultados não aparecem porque você não enxerga esse propósito dentro desse contexto que você precisa fazer, que é gerar resultado dentro das atividades que você faz. Trabalhar muito não garante crescimento. E o que garante crescimento é você olhar para as suas prioridades, é você entender os seus objetivos, é você traçar uma rota para você atingir esses objetivos. E para isso você vai precisar de rotina, de gestão, de execução consistente, caso contrário você não vai realizar. E aí entra aquelas habilidades que precisam ser essenciais no dia a dia, que é persistência, disciplina, coragem para poder fazer as coisas. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado muitas vezes, eu sei que o seu dia a dia às vezes é apagar incêndio o tempo todo, mas aí você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Eu quero daqui 5 anos estar aonde? Do jeito que eu estou hoje ou de outra forma, ou outra forma melhor. Esse aqui é o nosso Papo de Empreender, onde a gente coloca muito conteúdo para você aqui, com liderança, com gestão, com estratégia para você organizar aí o seu dia a dia. Você que é dono de empresa, você que é dono de negócio, que você está buscando se desenvolver aí, é muito importante você ter conhecimento das coisas. É isso que a gente coloca aqui, a gente coloca conhecimento para estruturar o seu negócio, para você ter melhores resultados. Então segue a gente, se você não está seguindo, e acompanhe aqui o nosso conteúdo. Olha só, o problema não é esforço. Muitas empresas que eu vejo, quando a gente dá consultoria, quando a gente dá mentoria, o esforço é acima da média, inclusive. Só que estar acima da média não garante que você vai chegar onde você precisa chegar. Porque você pode estar mal direcionado, você pode estar numa direção errada, você pode estar numa situação onde você não vai ter crescimento. E aí as empresas não conseguem se desenvolver porque não tem gestão, porque não tem ali a cultura de buscar resultados, e aí você acaba perdendo o jogo porque você não entende essa regra do jogo. Então é importante você enxergar os sinais que atrapalham esse crescimento. O primeiro sinal é todo mundo está ocupado, todo mundo vive ocupado, você mesmo vive ocupado. Você não analisa o contexto, você não enxerga o que precisa ser feito, vive com a agenda lotada, vive no corre-corre do dia a dia, vive no apagar incêndio o tempo inteiro. Isso faz você não enxergar o que precisa ser feito. Não adianta estar ocupado, não adianta estar dentro de um contexto onde você não tem prioridades. Você sabe responder isso agora? Você tem prioridades? Você enxerga as suas prioridades? Quando tudo parece importante, na verdade, você perde o foco. Quando você coloca tudo como urgente, você perde o foco. E aí o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer, primeiramente, um objetivo claro, um objetivo específico, porque isso vai definir as suas prioridades. Isso vai deixar você com foco naquilo que precisa ser feito. E aí, óbvio que você precisa entender o que precisa ser feito. E é para isso que você precisa detalhar num plano de atividades, para você chegar nesse objetivo que você estabeleceu. Quando você tem um time, é muito importante você comunicar esse objetivo para todos, para que todos estejam na mesma página, para que todos estejam no mesmo capítulo, isso é importante. E aí você vai fazendo acompanhamento diário, acompanhamento semanal, acompanhamento mensal para verificar o que precisa ser feito e modificado, tá bom? Então isso é muito importante. Sinal número 2, para você entender esse contexto que você precisa mudar.
A empresa confunde movimento com progresso. Você acredita que tudo precisa estar em movimento. Você precisa estar em reuniões, você precisa responder mensagens, você precisa olhar as demandas, as urgências, as tarefas, apagar o incêndio, só que você não olha o que precisa ser feito de fato. Eu preciso estar nessa reunião, eu preciso responder essa mensagem, essa é a mensagem mais importante que eu preciso resolver hoje. Quais são as demandas? Quais são as ordens de demandas que precisam ser respondidas de forma imediata? Então você precisa criar um critério de avaliação onde você vai definir que reunião que é importante, que mensagem que é importante, e assim também você deve educar os seus colaboradores, para que eles participem apenas daquilo que é importante ser resolvido. Porque movimento não significa progresso. Movimento é fazer qualquer coisa. Progresso é avançar naquilo que vai te trazer resultado. Esse é o importante dentro desse contexto. Uma empresa pode estar cheia de atividades, mas com pouca evolução, com pouco resultado. E aí o que tem que ser feito? Medir as entregas, verificar se aquilo que é essencial está sendo entregue, avaliar os resultados, entender os resultados, como que eles se comportam, reduzir as tarefas desnecessárias e aí conectar ação com o objetivo. Aquilo que você está fazendo leva para o meu objetivo? Essa é a grande pergunta, todo momento, todas as atividades do seu dia a dia e assim também do seu time. Sinal número 3, os mesmos problemas continuam consumindo energia. Acho que isso é claro, né? Quando a gente fica resolvendo problemas todos os dias, os mesmos problemas todos os dias, os mesmos problemas todo mês, toda semana, isso, na verdade, consome muito o nosso tempo. Isso entedia muitas vezes o nosso time. Então você tem que avaliar, tem que entender que isso não pode acontecer. Você tem que matar o mal pela raiz. Você tem que atacar a causa. O que está acontecendo aí no seu dia a dia é que você está atacando o efeito e aí isso aí gera uma energia jogada fora. Uma energia que você poderia estar aplicando para vender mais, para produzir mais, mas você está fazendo retrabalho, você está fazendo resposta ao cliente com um problema que ele já vem há séculos falando com você, e problemas repetidos roubam o seu tempo, tira o seu foco e joga o seu dinheiro fora. É isso que você tem que ter clareza no seu dia a dia. E eu sei que é difícil, eu sei que é complicado muitas vezes, mas é porque você não está atacando a causa. Você precisa aprender a atacar a causa. O que você precisa fazer? Identificar causas, corrigir os processos, porque as causas estão nos processos. Muitas vezes você nem tem desenhado aí o seu processo. Você nem sabe qual é o seu processo. E isso leva a crer que você também não sabe identificar as causas. Cada processo deve ter responsáveis, cada processo precisa ter responsável, nem que seja você mesmo. Porque no começo, muitas vezes, estamos sozinhos como empreendedor, e aí temos que aceitar a responsabilidade. À medida que vai chegando gente, você vai dando essa responsabilidade para outras pessoas. E você tem que acompanhar, você tem que entender onde foi gerado o problema, o que aconteceu, qual é o erro que está acontecendo, bloquear, gerar ações e corrigir e monitorar o tempo todo. Sinal número 4, a liderança passa mais tempo cobrando do que organizando, do que gerando resultado, do que fazendo gestão. Não adianta só ficar cobrando, não adianta só ficar ali infernizando as pessoas. Muito gestor, muito dono de empresa é cheio de ficar na gritaria quando dá o problema, mas pouco orienta, pouco conduz o time, pouco educa o time a resolver problemas, pouco deixa o time autônomo para poder resolver. E aí você fica reclamando do seu time, só que você não faz o menor esforço para você poder desenvolver as pessoas. Sabe o que eu pergunto sempre para todo empresário, todo empreendedor, toda empreendedora? Quem é o ativo mais importante dentro de uma empresa? A maioria de vocês falam que são as pessoas. Só que vocês não investem nenhum tempo para educar as pessoas, para treinar as pessoas. Então, como é que você diz que é o maior ativo dentro de uma empresa? São as pessoas, sendo que você não dedica 1 hora por semana para educar essas pessoas. Então, alguma coisa está errada. Faça essa avaliação, entenda que esse é um ponto fundamental, porque cobrar sem gestão, sem estrutura, não resolve. Você precisa cobrar aquilo que você educa as pessoas, aquilo que você conduz as pessoas de uma forma a ter mais resultados. Então, para isso, você precisa ter o quê? Você precisa ter alinhamento de expectativas, você precisa alinhar isso, a expectativa da empresa, o que a empresa espera das pessoas e também enxergar o que as pessoas esperam da empresa.
tá certo? E aí você vai definir responsáveis para cada uma das responsabilidades, para cada um dos processos, você vai criar rotinas de acompanhamento e, principalmente, você vai dar feedback. Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento que você faz com que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas cheguem ao ponto de estarem autônomas dentro dos seus processos, dentro dos seus ambientes. Isso se deve a você investir esse tempo. Caso contrário, nada vai acontecer, você vai continuar reclamando, você vai continuar apagando incêndio, e aí a escolha é sua, você que define o que você deseja para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua área. Sinal número 5, a estratégia não vira rotina. Esse é um ponto fundamental. Para pensar, você cria a estratégia, você cria um objetivo e você não aplica. Eu não consigo entender isso. O motivo de você não conseguir. Você quer ficar no passado, você quer ficar na correria, você quer ficar apagando incêndio. A empresa não. Quando você faz estratégia, você não olha para o crescimento, você não fala de crescimento, você não fala de melhorar, você não fala em mudar. Você fica apenas com uma condição única e exclusiva de hoje. Você tem que pensar no futuro. O que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? O que eu preciso fazer para melhorar esses pontos? O que eu preciso fazer para mudar esse ambiente? Tá certo? Mas, e aí você não consegue colocar isso em prática. E aí por isso que muitas vezes você precisa buscar conhecimento, você precisa desenvolver processos melhores, você precisa entender o que precisa ser feito, tá certo? E estratégia é você entender onde você quer chegar e como você vai chegar até lá, para você ter melhores resultados, para você ter melhores ações, para você ter melhores responsáveis, para você definir melhores prazos. O caminho básico é você transformar objetivos em plano. Basicamente é isso, traduzir isso. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade, por isso que temos mentorias, consultorias, para poder te ajudar, para poder acelerar esse processo. Porque a gente faz já há muito tempo isso. Então, para a gente, é como se fosse escrever uma frase que a gente já escreve há milhões de anos. Tá certo? E dentro desse contexto, a gente coloca o quê? Quando define o objetivo, quando define o plano, os responsáveis para aplicar aquilo, os indicadores que vão nortear esse crescimento. E quem é que vai acompanhar semanalmente, mensalmente, reunião de resultados? Eu preciso criar rotinas. Sem rotinas eu não consigo verificar se está andando ou se não está andando. Então você precisa estruturar a sua empresa. E eu sei que é difícil, por isso que a gente está aqui te ajudando, colocando conteúdo para você. Agora, se você tiver a gente aí do teu lado, esse processo acelera muito mais rápido. Esse é o ponto fundamental das mentorias, das consultorias, tá certo? Então, o problema não é trabalhar pouco ou muito, não faz sentido esse contexto, porque a gente tem que trabalhar muito, só que a gente tem que trabalhar de uma forma inteligente. Esse muito tem que ter clareza, porque se não tiver clareza, eu estou desperdiçando tempo. Eu tenho que saber que essa atividade que eu estou fazendo vai gerar X de resultado. Esse esforço que eu estou fazendo vai gerar X de resultado, não apenas desgaste no final do dia, no final da semana, parece que fiz tantas coisas, mas não tive nenhum resultado. Isso é gestão. Gestão traz resultado, gestão estrutura o negócio, gestão deixa o teu negócio mais leve. Mas você, muitas vezes, não quer ajuda, muitas vezes fica aí sofrendo, não busca conhecimento, não busca ajuda em outros cenários, como consultoria, mentoria, que é muito importante. Então, empresa madura não mede só esforço, mede quais são as prioridades, mede as entregas, o resultado, a evolução, como que ela está avançando, como é que está o desenvolvimento das pessoas. E quando você tem uma empresa estruturada e madura, as pessoas querem ficar, porque elas entendem o objetivo, elas entendem o cenário, elas contribuem muito mais para o seu dia a dia. Então avalie isso. Por onde que você deve começar? Você deve começar fazendo perguntas sempre para você, para os seus negócios, para as pessoas que estão aí dentro. O que realmente precisa avançar agora? Quais são os meus objetivos? Eu tenho claramente esses objetivos bem definidos. O que está consumindo a sua energia hoje sem gerar resultado? Então você lista isso, faça um apontamento mesmo, crie um exercício aí de você ficar em reunião com você mesmo, pelo menos toda semana, fazendo essas perguntas e corrigindo aquilo que não faz sentido. O que precisa entrar em rotina de gestão já para a próxima semana ou para o próximo dia? Então avalie, faça esse autoconhecimento. Se você precisar de ajuda, obviamente que você entre em contato com a gente, que a gente já sabe fazer isso, a gente vai entender, a gente vai acelerar todo esse processo para poder te ajudar, tá bom? Você não precisa apenas trabalhar mais,
precisa trabalhar com mais direção, com objetivo, com prioridades, com método. É isso que eu estou te colocando aqui. Para acelerar todo esse processo, método ajuda fortemente. E aí você vai fazer acompanhamento, você vai fazer gestão de negócios. É isso que é importante. Eu estou te falando alguma coisa porque eu pratico isso e gera muito resultado para as empresas. Gera muito resultado por onde eu já passei, como gerente, como diretor, como dono de negócio, como apoiador das empresas, como mentor. Isso funciona. Basta você pegar e se dedicar. Mas é que muitas vezes você não tem a paciência e você acredita que tem atalhos para fazer as coisas. Não existe atalho. Existe esforço, existe disciplina, existe persistência e principalmente coragem para você ficar nessa rotina de gestão para que você tenha melhores resultados. Crescimento não vem com excesso de esforço, vem quando você entende que o esforço que você está colocando está na direção certa. É isso que é importante. Com rotinas, com liderança, com execução, é isso que vai gerar resultado para você. É isso que vai trazer o seu negócio em alto nível. É isso que vai fazer você jogar em alto nível, em alta performance, tá ok? Se isso fez sentido para você, eu tenho certeza que esse vídeo merece um joinha, um like pra gente. E vou mais além, se fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas, porque também vai fazer sentido para outras pessoas. Você vai estar ajudando outras pessoas. E isso tudo que eu estou te falando aqui é apenas uma parte do nosso quebra-cabeça de gestão de negócio, de liderança, de gestão de tempo, de estruturação de negócio. É isso que a gente quer aqui. Então, se você não está seguindo a gente, segue a gente, porque toda semana eu venho colocando aqui para você uma peça do quebra-cabeça para você poder melhorar aí a sua gestão e o seu contexto. Agora, se você quer mais, se você quer desenvolver mais coisas aí no seu dia a dia, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que criar um plano em cima desse conteúdo que eu acabei de passar. Esse é o seu desafio principal, onde você vai criar um pelo que você precisa fazer. Tem vários pontos aqui, você revê o conteúdo, mas você já vai anotando as ações que você precisa fazer, coloca um prazo e aí você tem, de fato, um plano mais ação. Esse é o ponto fundamental. Você quer entender quem você é, como que você está, que tipo de liderança você é, como que você está conduzindo tudo isso? Faça um diagnóstico aqui com a gente, tudo isso está na descrição aqui. Você faz essa avaliação, eu vou te devolver esse diagnóstico, mas eu vou te devolver também com um plano macro, onde se você fizer um detalhamento, você volta aqui no desafio e você também vai desdobrar esse macro em pequenas ações. Tá bom? Materiais diversos aqui dentro da descrição para você melhorar os seus processos, para você diagnosticar aí várias coisas dentro do seu dia a dia, para você ver a sua gestão do tempo, várias coisas que você pode acessar. Acessa. Agora, se você quer participar de uma aula fechada com a gente, onde eu vou falar mais sobre liderança, mais sobre gestão, eu vou me aprofundar, eu vou tirar suas dúvidas, você acessa também no link aqui abaixo, que todo final de mês eu faço uma aula fechada para que você tenha acesso com mais propriedade aos nossos conteúdos. Venha participar do nosso grupo, que a gente vem colocando cada vez mais conteúdo para poder te ajudar. Agora, se você quer que eu te ajude com muito mais intensidade, vamos fazer o nosso programa de mentoria. Nós temos dois modelos de mentoria, mentoria individual, mentoria coletiva. Eu vou te entender, vou avaliar como que está funcionando no seu dia a dia, eu vou te propor uma proposta para você poder participar aqui do nosso programa, basta você mandar uma mensagem para a gente, tá também nos links, ou manda um direct aqui, que eu mesmo entro em contato com você. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido esse conteúdo, comente esse conteúdo aqui, compartilhe, quero te agradecer por isso, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.